as long as they are. Qual é, Elton? Tá tudo certo aí? A imagem tá boa? O áudio tá bom? A gente começar. Tem que esperar um pouquinho sempre nessas lives que dá umas travadinhas aí pra começar, né? Só dando um segundinho pra dar o feedback de vocês. Rafael, valeu, irmão. Tamo aí. Estão copiando a gente. Beleza. A galera tá firme. Yeah, it's working. So, então, tô aqui com o Troy. Quem não conhece o Troy, ele é policial do estado de Oklahoma, membro da SWAT de Oklahoma, Sheriff's County, em torno de 20 anos, policial e membro do SWAT em torno de 20 anos. Ele é referência nos Estados Unidos de tiro, campeão nacional de tiro, campeão nacional SWAT, da SWAT Competition, campeão de IPC, campeão de DPA. O cara é o papo aí do tiro. O cara é um animal, um monstro. Tive a sorte de ficar amigo dele cerca de 2 anos atrás, através do Royce Gracie, mais uma vez o grande irmão Royce abrindo portas incríveis para mim. E a gente virou grandes amigos, eu e o Troy. Então treinei com ele diversas vezes já nos Estados Unidos. Tive a felicidade agora de trazer ele aqui no 38, na nossa casa, onde tivemos esse fim de semana um curso fabuloso, fantástico, impressionante, tá? A gente tinha membros ali da elite policial brasileira, tinha o pessoal do COP, Operações Especiais de Polícia Civil do Paraná, que são incrivelmente bons, né? Esse grupo aí especial que dá treinamento para o Brasil inteiro, são fora de série tecnicamente, policiais realmente acima de qualquer média mundial, e o feedback deles ficaram bastante impressionados. Tivemos juiz, um grande juiz, irmão nosso, tivemos promotores do interior do Paraná, tivemos atiradores de São Paulo, tivemos um policial do Garra de São Paulo, o grande Pedrinho, instrutor Pedrinho, a fera. Pessoal de tudo que é canto aí, que acabou tendo esse privilégio, né? Cara, o Jairo, o curso foi demais, cara, tá comentando aí, foi fora de série o curso. Mas agora a temática aqui, como o Troy tá indo embora amanhã já, eu preciso aproveitar ele, é muita coisa que eu aprendo com ele, é demais, e muita conversa boa. E eu levantei uma questão com ele, que no Brasil existe um mito, uma fantasia, um fetiche em cima de restrição de calibre, né? E existe uma demonização do 5.56, do calibre do R15, que só existe no Brasil, essa demonização doentia, que impede, por exemplo, a prática do tiro esportivo, da modalidade trigun, impede e dificulta, absurdamente impede a compra de fuzis importados, né? Na plataforma R, a R15, pelas polícias brasileiras. Você veja que tem até um fetiche aí, uma doença aí, que se fala que tem que ser unidade de operações especiais da polícia para poder comprar essa arma, uma arma que é feita para criança usar nos Estados Unidos, né? Uma arma chamada Sport Shooter. O R15 nasceu para qualquer um usar, de tão fácil que é de usar, por isso que todo mundo acaba usando, né? Então aqui não, tem que ser membro de operações. Então uma série de fetiches, de loucuras, insanidades, e eu quero utilizar a opinião técnica do Troy, que é instrutor de fuzil, rifle instructor, instrutor sniper também, tudo da SWAT lá de Oklahoma. Detalhezinho para vocês, SWAT lá de Oklahoma é a que mais se envolve em tiroteio nos Estados Unidos, a que mais mata criminosos nos Estados Unidos em combate. Então uma SWAT referência nos Estados Unidos, e o Troy é o papa da SWAT de Oklahoma, dá treinamento nos Estados Unidos inteiro, né? Um fenômeno. O Troy também é co-escritor do Manual de Fuzil de Instrutores de Oklahoma, do estado de Oklahoma, o Manual dos Instrutores do estado de Oklahoma, dos instrutores, ele é um dos escritores. Ele dá aula de aproximadamente, ele dá 10 escolas de fuzil, rifle schools, para aproximadamente 3 mil policiais por ano. São 10 escolas para aproximadamente 3 mil policiais por ano de fuzil. O Troy teve praticamente perto de 1.000 operações reais de alto risco, cumprimento de mandados de alto risco, estações de resgate, refém, etc. O Troy é também armeiro avançado, né, da plataforma R15. Ele é armeiro avançado, né, nível avançado, plataforma R15, formado por inúmeras fabricantes de R15, das plataformas AR, incluindo a conhecidíssima Colt. Toda essa introdução para você se sentir confortável, que aqui no 38 as nossas referências não são de achismos, são de certezas, né? Então são de excelência do pessoal que a gente se baseia, que a gente estuda, e que eu tenho a felicidade de alguns deles, né,
alguns muitos aí, muitas vezes, ter como irmãos, ter como grandes amigos. Então, esse fenômeno aqui no universo policial mundial e do tiro mundial, felizmente está aqui do nosso lado. E eu vou levantar uma bola aqui, que é a seguinte: como é que funciona o uso do AR-15 de rifle, de fuzis? Aqui no Brasil está traduzido para fuzil, hoje também é utilizado o termo carabina, que seria o fuzil mais curto, também é utilizado. Como é que funciona isso lá, para civis, policiais? Como é que é encarado isso? Troy, my brother, I introduce a little bit of yourself, because if I introduce too much, it will take over an hour. Apresentei um pouquinho dele, preciso me apresentar um pouco mais e vou ficar só mais de hora falando dele, que o cara é fantástico. But basically, I want you to explain to us how the rifle, how is the rifle application in an American scenario, both civilian and in the police, law enforcement. Okay, well, let me first touch on what the usage or the purpose would be for those types of weapons. Primeiro eu vou falar sobre o uso para elas. Para que essas armas são feitas, os fuzis? From a police standpoint, all of my officers at my agency have patrol rifles. No padrão policial, todos os policiais da minha agência têm um fuzil. And things are happening in the United States, and so far as the shotgun is starting to disappear in law enforcement. De acordo com as mudanças da polícia americana, a espingarda tem começado a sumir. A espingarda tem começado a sair fora. And it's being replaced by the rifle. E tem sido trocado pelos fuzis. Quando ele fala rifle, a gente traduz fuzil, que é a plataforma basicamente do AR-15. And when I say rifle, I'm referring to the AR-15, 5.56 or 223 Remington. Ok, então ele acabou de falar o que eu falei. Quando eu digo rifle, eu me refiro ao AR-15, nas plataformas da AR-15, calibre 5.56, 223. There's other stuff out there, there's other good stuff, but tem outras coisas boas por aí. But the majority of law enforcement rifles today are some type of AR-15. Mas a maioria, como a gente sabe, são as plataformas AR. The reason why they're so popular in law enforcement, a razão que ele é tão popular entre as polícias, they're easy to shoot. Que eles são muito fáceis de usar, muito fáceis de atirar. Long and short of it, they're much easier to shoot with. I can take a brand new shooter, spend less time with them on a rifle, and spend more time with them on a pistol, and they'll be a better rifle shooter. Ok, eu posso pegar um atirador iniciante, gastar menos tempo com um fuzil, com a plataforma R, e gastar um tempão com a pistola, ensinando ele. Com menos tempo não fuzil, eu consigo fazer ele um melhor atirador com fuzil, com a plataforma R, de tão fácil que é de atirar com essas armas. And why that's important, just so maybe I need to make myself a little more clear. Vou fazer um pouco mais claro o que eu quero dizer. Rifles are easier to shoot. Fuzis, plataformas AR, basicamente, são mais fáceis de atirar. And why that's important is when you send someone out to do a job. Quando você manda alguém para o trabalho, para fazer a função. And that job carries with it the risk or the possibility of needing to shoot someone. E esse trabalho possui a possibilidade ou a necessidade de ter que atirar em alguém. Then your agency has a moral duty to make sure you are going to be the most effective you can. A agência ela tem a obrigação que você seja o mais efetivo que eles podem te tornar. So if I'm going to tell you, for example, Tony, you need to go out. You might have to shoot somebody. Se ele disser para mim, Tony, você tem que ir lá e talvez você tenha que atirar alguém. And because we're putting you in a position where you might have to, e eu te botei numa posição que você pode ser que você tenha que atirar alguém. We're going to give you this rifle because it's a better tool to do that with. Por causa disso, que eu te coloco numa posição que você talvez tenha que atirar em alguém, eu vou te dar esse rifle, esse fuzil, essa plataforma AR, porque eu quero te dar uma garantia que você vai acertar. That's the major benefit, is that it's easier to shoot. Now, essa seria o benefício majoritário. Aside from that, when I've been driving around here for the last week, riding with you. Tirando isso de lado, nessa semana que eu tô andando aqui dirigindo, andando com você, né, de carona contigo, andando por aí. I've noticed everything is really close to each other, right on top of each other. Houses are jammed, packed. It's so packed here. Eu percebi que as coisas aqui são bem
agrupadas, as casas, uma em cima da outra, os prédios, né? Tudo coisa muito próxima, né? O aglomerado aqui é bem um em cima do outro. That rifle round, that 5.56, that 223, is less likely to pass through one house or one structure into another one. Essa munição, esse projétil do 5.56 do 223, ele tem uma menor chance de passar por uma casa e outra, de viajar acidentalmente para outros lugares. When I say it's less likely to, I mean it is less likely to in comparison to modern police handgun calibers. Quando eu digo que ela tem a menor chance em comparação com calibres modernos das pistolas das polícias. Então, os calibres que a polícia normalmente utiliza aí no mundo, em comparação ao AR-15 que atira 5.56-223, o 5.56-223 é muito menos risco de essa munição viajar aí e né, correr um risco de um acidente. Olha lá, preste atenção, o oposto do que a gente ouve besteira por aí. You can almost look at it like that 5.56 round is a motor scooter. Você pode pensar assim, por exemplo, o 5.56 é uma scooter, aquela motinha pequena, uma Honda Bis. And that pistol bullet, 9mm, 40, whatever, is like a bus. E uma bala, um projétil de uma pistola, o 9mm, o 40, seria um ônibus. If we were to run both of those into a brick wall, se nós jogássemos, acelerássemos as duas coisas, uma scooter, uma motinho e um ônibus contra um muro, the bus is going to go through the wall. O muro é que vai atravessar essa parede. The motor scooter is going to explode into a million pieces. A motinho vai se explodir em milhões de pedaços. That 5.56 is so small and so light. O 5.56 é tão pequeno e tão leve. It does not do well against hard surfaces. Ele não se comporta bem contra superfícies duras. And that's a general rule. You can buy heavier bullets in different constructions to defeat that, but by and large, the 5.56 223 does not penetrate through barrier as well as pistol ammunition. Então essa é uma regra geral, né? Você pode ter alguns tipos de projetos e talvez ter comportamentos um pouquinho melhor, mas como regra geral, não. 5.56.223 não foi criado para vencer superfícies duras. Elas têm dificuldade em se comportar após superfícies duras. Troy, that brings us to a point that is a huge urban myth. That because 5.56 it's able to go through a steel plate may make us believe that is very little. Eu perguntei para ele que dá um mito grande porque a balinha do 5.56 é capaz de furar um prato de aço, um steel plate, faz a gente acreditar que isso tem a ver com letalidade. How could you explain that to us? Generally speaking, well, comparing a piece of steel to a piece of soft, liquidous tissue, it's apples and oranges. It's two completely different things. Primeira coisa, comparar um pedaço de aço reto ali como alvo e comparar um corpo com líquidos sólidos e macios e duros e diferentes tipos de tecidos é como comparar laranja e maçã. São coisas diferentes. There are different types of steel. Tem tipos diferentes de aço. The steel that we use on our range is rifle safe. Our rifle rounds don't penetrate through that steel. O aço que a gente usa no nosso stand lá, por exemplo, ele é rifle safe. A bala de fuzil não fura esse aço nosso. So, because there's no standard of what is a piece of steel, there is one standard of the human body. Não há padrão do tipo de aço, né? Mas tem um corpo humano, ele é parecido, ele é mais ou menos composto da mesma coisa, né? Ele é composto da mesma coisa. And what that round does in the human body is basically it begins to tumble and it tears itself apart. Uau! Então, o que aquela balinha de 5.56.223 faz dentro de um corpo humano, basicamente é se desviar, se cambalhotar e se espatifar. So, again, you can take one piece of steel, and maybe it's not a good quality piece of steel, and yeah, maybe that round will go through it. You can take another piece of steel that is a good quality steel, and the rifle round will not go through that. But I do know
that the 55 grain, 62 grain full metal jacket AR-15 round does not go through the human body. It gets inside there and it explodes. Ok. Você pode pegar um pedaço de aço que uma bala ali, um projétil de 5,56 atravessa. Você pode pegar um pedaço de aço de melhor qualidade que ela não faz nada, não atravessa. A gente não sabe que tem diferentes aços. Mas eu sei que no corpo humano, uma bala, um projétil de 5,56 atingindo o corpo humano, ela se cambalhota e se estilhaça, se destrói. Ela não, né, por regra, ela, em teoria, ela não serve para transfixar e perigosamente ter letalidade após passar algo como outros projéteis pesados têm, porque é uma balinha de 55 grains, um projétil, né, o peso, em comparação a uma 9 que tem mais, uma 9 leve tem mais do que o dobro disso de peso. Wow. But I think my point on how we get impressed is that is two different things. Am I right to say that? Vou perguntar para ele, tem duas coisas diferentes, estou correto dizer isso? Que uma bala, um projétil que passa um local, uma barreira, né? E visa atingir um corpo, um inimigo, etc. Pode ser que nessa barreira, duas balas de calibres diferentes se comportem diferente. Por exemplo, uma passa essa barreira em teoria, mas depois o comportamento naquele alvo, depois que transfixar essa, não vai ser o mesmo. So I have something solid, and I have two rounds, different rounds, 9mm and maybe 5.56. They might behave different. Maybe one will show some more efficiency in some flat, whatever, steel, which is not efficiency. Just will go through the hole. Right. But going through the hole doesn't mean lethality. No, not at all. And não tem nada a ver com letalidade, furar algo, como furar, por exemplo, uma chapinha de aço. And people have to understand that the ballistics is a very inexact science. Pessoas têm que entender que balística terminal é uma ciência muito inexata. You could take two bullets out of the same box. Você pode tirar duas balas do mesma caixa. They came out of the same factory. Vieram da mesma fábrica. They're twins. São irmãs, da mesma fábrica, do mesmo tipo. We can shoot one into two different surfaces, the same surface, but two different pieces of plywood, for example. Você vai atirar em dois, por exemplo, em dois tipos de madeirite, com a mesma munição, mesmo calibre, mesmo tipo de munição. They'll behave different. Elas vão se comportar diferente. Because nothing is an exact duplicate of another thing. Nada é exatamente duplicável de uma outra coisa. But we can make some general assumptions about how they will perform. Mas a gente consegue fazer algumas conclusões genéricas de como ela vai se comportar. And we're pretty good at doing that as bullets relate to the human body because we've seen lots and lots and lots and lots of people shot with various calibers. So we can make assumptions, some fairly educated assumptions about how this bullet is going to perform inside of the body. Mas, por exemplo, o comportamento do projétil no corpo, a gente consegue assumir algumas posições, porque foram vistos e estudados muitos casos do comportamento de um projétil no corpo. O que acontece no corpo? Não estamos falando aqui de se o cara vai cair ou não. Não é essa a discussão aqui do momento, tá? Apenas o comportamento da bala do projétil no corpo, né? Então, o comportamento dessa bala, desse projétil no corpo, a gente consegue tirar algumas regras. Okay. And just to kind of back up, you kind of threw me because I've never seen a standard 55 grain full metal jacket, 5.56, or even stuff a little heavier. I've never seen that stuff penetrate steel targets. But in the United States and on my range, we have a standard of safety that we expect out of our targets. Okay. So the stuff that we shoot, I've never seen those types of bullets pass through. Yeah. I've seen 50 cals pass through, and I've seen some armor piercing type of stuff, but that's not stuff that you commonly find or purchase. O aço, voltando, ele só quis voltar um pouquinho falando do aço e da capacidade penetrativa de aço. Ele nunca viu nos Estados Unidos alvos de aço lá serem perfurados por 5.56, 223. A qualidade do aço lá é diferenciada, né? Infelizmente, aqui no Brasil a gente sabe que não temos esse aço bom aí, né? Que lá é comum, lá é o aço comum. Troy, during SWAT school last year, I was impressed about one thing that I learned. During car assault,
one of the instructors told us that he would rather have a pistol for car assault than a rifle. Okay. Could you speak a little bit about that? Na SWAT School ano passado, uma coisa me impressionou muito. Durante as tomadas de veículo, tomadas de carro, veículo, um instrutor falou pra gente que ele preferiria uma pistola na tomada de veículo do que uma AR, um 5.56. So there's a variety of reasons why, maneuverability and things like that, but I think what you're getting at is pistol bullets perform better against automobile glass. Ok. Balas de projéteis de pistola tem melhor eficiência no vidro de veículos do que de fuzis, do que o 5.56. Yeah, they perform pistol bullets. They're heavier, like we were talking about the wall. As balas do projétil é mais pesado. When they hit automobile glass, they stay together better. Ok? Quando elas atravessam, quando elas acertam um vidro do carro, ela não se estilhaça, a tendência dela ficar mais uma peça só é maior. When that rifle round, quando uma bala de fuzil 5.56 starts to travel through that safety glass, it starts to disintegrate and fall apart as it's traveling through that glass. Uau! Ele começa a se desintegrar ao começar a romper o vidro, ela começa a se desintegrar. Então, o comportamento da tão demonizada bala, né, projétil de 5.56 aqui no Brasil, só aqui no Brasil, na verdade ele é sem sentido, né, até nesse sentido. Então, se você é um policial, vai fazer uma tomada de um veículo, a gente aprende lá na SWAT School que na tomada de veículo, para atravessar vidros, é mais recomendado um projétil, quanto mais pesado, melhor. No caso da pistola, é bem mais pesado, mais do dobro do que a bala do 5.56. Wow, that's impressive. So now I am the one going back to the beginning. Let's repeat that one of the main reasons the rifle, the use of the rifle would be the simplicity. So the simplicity, the intuitiveness. The AR-15 is laid out very, very logically. Okay. The controls fall exactly where they need to fall. They're very. It takes very little training to learn how to run that gun really well. Okay. It's just laid out. I don't want to say perfect because I don't believe in perfect. Yeah, okay. But it's pretty damn good. Wow. So, o R15, a plataforma R foi projetada de uma forma muito fantástica, né? Ele não gosta de chamar de perfeito porque ele não acredita em perfeição. Mas é muito incrivelmente fantástica ao ponto de que qualquer pessoa pouco treinada é capaz de fazer bons tiros com essa plataforma. Então, voltando ao início, na verdade, é uma plataforma muito mais simples de aprender e de empregar. Now I'm going to tell you something you're going to be surprised. So, one of the few rare exceptions that Brazil Army makes to police in Brazil to import and use AR platforms is only Brazil special units can do that. Not regular police. Not regular police. So, eu falei para ele que vou te impressionar agora que uma das raras exceções do Exército, quando a polícia consegue comprar a plataforma R no Brasil, somente para as operações especiais. So let me ask you this. Deixa eu te perguntar isso. Do the regular police not respond to dangerous situations? Deixa eu te perguntar isso. A polícia comum, né, que não é operações especiais, não responde chamados de alto risco, de perigo? Claro que sim, né? Of course, yes. They do. I would say you even something crazier, more frequent than the special guys. Yeah, that's what I'm getting at. So I'm a SWAT guy, but when I get to a dangerous situation or a call, the patrol guys are already there, and they've been there for an hour by the time the SWAT team gets there. Yeah. Well, what happens if that situation, patrol has gotten there, and they've got the problem contained? You can translate that. Então, eu sou SWAT, né? Eu sou um SWAT. Eu chego na situação onde já estava, via de regra, o patrol guy, o patrulheiro, que seria o nosso policial militar da rua aqui, comumente no Brasil. Ele já estava naquela situação de risco, precisaram de apoio e foi chamado a SWAT, a unidade especial, que aqui no Brasil seria as nossas unidades especiais, a gente tem também. O que acontece, aquela situação que eles estão aguardando chegar o apoio mais equipado, mais treinado, se aquela situação ficar ruim, se eles são expostos a riscos e perigos?
So the patrol guys have this thing locked down, but all of a sudden it comes out of control. What are the patrol guys supposed to do? Os patrulheiros, eles têm essa situação controlada. E o que acontece se o risco, né? Se acontecer o risco ali, o perigo? Do they hide and wait for the special unit to show up with real guns? Eles se escondem para esperar a unidade especial, né, o BOP, o etc., as unidades especiais que tem no Brasil chegar, eles ficam escondidos, é isso que eles deveriam fazer, esperando a unidade especial chegar com a arma de verdade? There's no logic in that. It just doesn't make any sense. Não há lógica e isso não faz qualquer tipo de sentido. So let's say, for example, school shootings, active shooter, everyone is familiar with that. Vamos dizer, por exemplo, um maluco lá, que nem aconteceu lá em Realengo, né? Um maluco que vai atirar em criança, tentar matar a criança na escola. We do not want regular patrol guys showing up to that and trying to handle that with just pistols. Eles, não queremos que o patrulheiro, que o primeiro policial que chegue para responder aquele caso, chegue lá somente com pistolas. Nós não permitimos isso. When you're talking about a bad guy, quando você fala de um cara malvado, inside of a school with our children, dentro de uma escola com crianças lá dentro, we want that improved accuracy. Nós queremos mais precisão para aquele cara que chega lá primeiro. That improved range. Distância. And that improved ease of operation. E facilidade de operação do armamento. Of the rifle over the pistol. Que é o rifle, o fuzil, né, o AR-15, o AR, plataforma AR, sobre a pistola. And we sure as hell don't want the patrol guy waiting for the SWAT team to take care of that problem. Because while we're waiting for the SWAT team, our bandit is killing more kids. Enquanto a gente quer esse cara desse jeito, com a arma certa, com a arma que faça ele atirar melhor, que tenha mais eficiência, porque enquanto ele está esperando a SWAT chegar, aquele cara está matando crianças. Então você não quer essa espera. Você não quer que determine essa espera o fato de ele não ter a arma, por exemplo, o equipamento necessário para responder. Por isso que o departamento dele, e acredito eu na maioria das pessoas do departamento de polícia dos Estados Unidos, toda viatura tem um rifle, tem uma plataforma AR. And I just said that's why most of the departments, very common in US, you have a rifle in a patrol car. Every one of my guys, yeah, absolutely. Os caras dele todos têm um rifle, um fuzil no carro, né? Extremamente curiosa essas colocações, curiosa não, né? Inteligentes, e nos fazem sentir o que novamente? O Brasil das bananas, Tupiniquim, né, onde intelectualmente somos infelizmente muito atrasados, politicamente já sabemos que somos, mas também tecnicamente e intelectualmente somos também, porque tem gente boa também com caneta na mão, que atrasa decisões da polícia, ter equipamento bom, por assistir a televisão e achar o ridículo, né, que há calibre assassino em detrimento de calibre que não é assassino, né? Então é uma coisa doentia, completamente sem nexo algum. Troy, okay, all that said, what about the regular civilian? Do you believe in should be apply any restriction for regular civilian to operate, to buy and have a rifle? No more restrictions than you would get with normal pistols. In other words, no criminal, no mental health, nothing like that. Você acredita que alguma restrição deva ser aplicada ao cidadão, às pessoas, para comprar fuzis? Ele falou, bom, restrições óbvias, né? O cara não pode ser criminoso e maluco da cabeça, tirando essa. But if you're a decent, law-abiding citizen, I don't see any reason why you should not have that rifle. Se você é um cidadão obediente da lei, ou seja, a maioria absoluta das pessoas, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui, ele não vê nenhum motivo que você não deva ter um fuzil, né? There's numerous reasons why a civilian maybe would want to own a rifle. Mas eu te dou inúmeras razões que você poderia querer ter um. Now, obviously, they're not putting on a bunch of kit and going hunting for ISIS or anything like that. Não, a gente não vai pegar crianças e um monte de moleque novo e vamos caçar o ISIS, o ISIS aí. Não é essa a mentalidade que eu quero dizer, mas... But in terms of sporting use, they're great for hunting. Mas o uso esportivo, por exemplo, os fuzis são as armas excelentes para caça, por exemplo. They're fun for recreation, such as we have rifle matches. Extremamente divertido para recreação, tiro recreativo. Nós temos competições de fuzis que são comuns entre crianças também, por exemplo. We have 3-gun matches.
Temos as competições de Trigun, que o Eduardo Bolsonaro tenta lá junto ao Exército conversar em Brasília de abrir as restrições, né? Que chega a ser ridículo, uma modalidade fantástica que não tem no Brasil por conta disso. In the United States, the civilian ownership of guns is a great deterrent. E nos Estados Unidos, os civis possuírem armas é um fato determinante. There are more guns in the United States than there are civilians. Tem mais armas nos Estados Unidos do que pessoas. So anybody wanting to invade the United States, take a second and think about that. Let that sink in. Sou qualquer um que tentar pensar em invadir os Estados Unidos como uma nação inimiga, vamos, né? Quem pensar nisso vai parar e vai pensar um pouquinho mais, né? Como a história famosa do general japonês na Segunda Guerra que não ousaram invadir os Estados Unidos sabendo que haveria um fuzil por trás de cada arbusto, cada árvore. And I say that kind of jokingly, but that's true. Eu falo isso com um tom de piada, de brincadeira, mas é verdade. É isso aí mesmo. And perhaps most important for me, being a father, being a husband, having a wife and kids at home. E para mim, mais importante, sendo um pai, um marido, tendo crianças e uma mulher em casa. The rifle is a fantastic home defense gun. O fuzil é uma fantástica arma de defesa de residência, defesa de casa, defesa pessoal. O fuzil é fantástico para isso. I can take my 12-year-old daughter. Eu posso pegar minha filhinha de 12 anos. We hear a bump in the night, she comes running into my bedroom. Escutamos um barulho na porta, de noite ela vem correndo pro meu quarto. I can hand her my rifle. Eu posso dar a ela o meu fuzil. It's so easy to operate. It's like I say, it's intuitive. É tão fácil, chega a ser intuitiva a operação dele, manipulação dele. I can tell her, point the rifle at that door. Eu posso dizer a ela, aponta esse fuzil para a porta. Dad's going to go out and see what's going on. O pai vai dar uma olhada fora o que está acontecendo. If anybody but Dad walks back through that door, let him have it. Se qualquer um diferente do papai tentar entrar aqui, você vai atirar. And because the rifle's so good, I know she's going to hit. E eu sei que ela vai acertar porque o fuzil é tão bom. I know she's not going to go through one wall and hit another part of the house. Eu sei que essa bala não vai viajar por paredes e acertar em outra parte da casa. It's just a fantastic weapon for holding in place and using almost like artillery. É uma arma fantástica para manter a segurança do local da sua casa, por exemplo. É como se fosse o princípio da artilharia. Now, if you're tactically minded and you're able to search and things like that, that's great. Se você for mentalidade tática, se tem a mentalidade tática e é capaz tecnicamente de fazer a busca na sua casa, por exemplo, maravilha. But if you're the average person Mas se você é uma pessoa comum, that does not practice tactics, que não pratica táticas, that does not shoot with regularity, que não atira regularmente, the AR-15, o AR-15, while you're hiding behind your bed, enquanto você está escondido atrás da sua cama, is going to maximize your chance of hit, maximize your chance of survival. vai maximizar a sua chance de acertar essa ameaça e de sobreviver a essa invasão da sua residência, a esse crime. It's the king of home defense. É o rei da defesa de casa. O AR-15 é o rei da defesa de casa. Some people would disagree and say 12-gauge shotgun. Algumas pessoas poderiam discordar e falar também da 12, né? Da espingarda 12. And that's a good gun. É verdade, é uma boa arma. But it will overpenetrate. It will leave the bad guy and continue into the next room. Mas a 12 tem um questionamento, né? Aquelas munições de defesa mais fortes, elas podem sim superpenetrar, né? Overpenetrar, elas podem acabar atravessando essa ameaça e tem um risco sim, talvez de um risco colateral dessa munição viajando. And when we're talking about having your wife in the house, your spouse, and your kids, quando a gente está falando que tem crianças, as mulheres em casa, let's try to keep the bullets in the bad guy. Vamos tentar manter o máximo possível as balas, né, somente no inimigo, só no malvado, nesse malvado tentando atentar contra a sua família. Essa seria então a grande vantagem que, na opinião do Troy técnica, o AR-15 é o rei, né, da defesa de residência, defesa de sua casa. Então nós falamos aqui do AR-15 como arma de uso policial, na profissão do policial, como arma de uso civil, né, esportivo, de lazer, etc., e como arma de uso de defesa da residência, por exemplo. Em todos esses casos, o ponto alto do AR-15 foi
a pouca penetração desse projétil. Olha o mito absurdo que se tem aí no Brasil, né? Que a bala que voa e pega lá a velha a 5 km de distância, né? Aquela besteira. E o principal de todos, a facilidade do uso desse tipo de plataforma. Plataforma AR15, plataforma AR é uma plataforma, como o Troy diz, um projeto tão maravilhoso que ela chega a ser quase intuitiva. O uso dela chega a ser quase óbvio, ao ponto de que o exemplo agora que ele deu da filha de 12 anos. I just finished now saying that what you said, pretty much we can see in the police, law enforcement, civilian, sports, home defense, fun, whatever. The main thing about AR platforms, rifle AR platforms, is easy to use, you know? I cannot see a logical reason to not have a rifle. Eu não consigo entender uma razão lógica de não ter um fuzil, não ter um rifle, não ter um R15. Não consigo. E aqui no Brasil, nós sofremos com restrições do Exército brasileiro que não permite sequer policiais de importarem armas na plataforma AR. Quando eles raramente conseguem, elas só podem ser empregadas. Eu vou rir porque a gente só pode ser retardado. Eu estou junto com vocês, nós brasileiros somos retardados. Ela só pode ser empregada para operações especiais. Uma arma feita, como o Troy falou, para uma criança usar. Ela nasceu uma sports rifle, né? Ela nasceu uma arma de uso esportivo para a criança, a velha, a família inteira utilizar. Então, eu fico... Mais uma vez, minha vida inteira, quem conhece um pouquinho aí da minha história, eu troco experiências entre aqui e Estados Unidos, moro nos Estados Unidos e no Brasil, e mais uma vez estou envergonhado, frustrado de contar para ele uma realidade que nos traz muita dor, né? Nos traz mortes, policiais morrem, cidadãos morrem, pessoas morrem nas mãos de decisões, no mínimo ignorantes, quando não... de interesses escusos, né, de controle de armas, simplesmente pelo controle social, inclusive das polícias, né? Então, isso aí tem que mudar, isso vai mudar, né? Isso vai mudar. Galera, acho que é isso. Troy, anything else you wanna say about? My trip in Brazil is almost over, and I've really enjoyed being here. Minha viagem para o Brasil está quase terminando, né? Amanhã vai embora, eu gostei muito de estar aqui. Uma viagem muito rápida, 4 dias. Beautiful country. País lindo. The longer I get here, I kind of feel like the things that initially struck me as odd aren't so odd anymore. Ok. It grows on you. Quanto mais eu fico aqui, por ser um país muito bonito, as coisas que no primeiro dia me chocaram muito, me achou muito esquisito. Agora a gente começa a ver as coisas boas também desse país, né? E agora não são mais tão esquisitas. Então, ele gostou, no fim de tudo, ele gostou muito daqui. Mas só para fazer um parênteses, as coisas que chamaram muita atenção dele são casas com muro, grade, chocou muito ele, chocou. Comércio, casa, hoje ele viu uma igreja, ficou chocado a quantidade de grade ao redor da igreja, portão alto, ele ficou chocado. E ao mesmo tempo um país que tem grade, muro alto, grades e uma verdadeira cadeia, as residências e os comércios, a gente não poder ter o acesso livre às armas, inclusive a fuzis, né? A gente teria que ter acesso livre a fuzis baratos, R15, baratos para poder proteger comércio e família. Então, é impressionante como o Brasil choca, num sentido negativo, infelizmente. Mas, repito, isso tem que mudar, isso vai mudar. Pode ter certeza, isso vai mudar. Troy, I have to thank you again. Hope to talk to you once more. I mean, to everyone, because they probably like several questions. You know, people keep asking questions. If they send questions in, I mean, you've noticed this. I'll go back at night and I'll answer them. Se vocês botarem perguntas aí, o Troy falou, o pessoal tem visto aí, eu tenho respondido, tá? Podem botar perguntas, fiquem à vontade, de noite, daí mais tarde à noite eu respondo vocês. Ele fica muito feliz em responder. Um coração gigante de um guerreiro nato, né, com uma inteligência aí superior, né, que tem muito a ensinar a gente tecnicamente e etc. Então, fico muito feliz aí de ter essas felicidades na vida, de conhecer o Troy e poder dividir com vocês um pouco disso. Thank you again, my brother, and yeah, till next time, guys.